Deus abençoe o seu coração. Muito bem, nós nos alegramos muito no Senhor. Eu quero convidar também a todos aqui que estão presentes, para que possam participar conosco de segunda a sexta do nosso programa Momento com Deus. Ele é transmitido pelo Facebook e começa às 9h30 da manhã, normalmente com 30 minutos apenas. Ah, mas eu não posso 9h30. Então faz o seguinte, ele fica gravado no Facebook, depois você vai lá na minha linha de tempo e você pode não só ver, como compartilhar para que outros vejam também. E nós temos uma boa notícia que na quinta-feira nós estaremos conversando com um missionário que atua no Oriente Médio, tá bom? Então você é nosso convidado. Com certeza na quinta-feira nós teremos aí aproximadamente 1 hora de transmissão devido às necessidades, se assim o Senhor nos permitir. E você que está nos assistindo também é nosso convidado. Venha conosco, participe conosco, divulgue, e se você percebe que este trabalho transmitido aqui, ele é relevante, compartilhe, convide outras pessoas para participar também. Muito bem, amados irmãos, hoje usaremos o texto de Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, apenas 2 versículos. Eu quero trabalhar hoje sobre o tema, e com o tema, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? João Batista, chamado precursor de Jesus, ele era primo de Jesus. João Batista iniciou seu ministério pregando no deserto e chamando o povo ao arrependimento. E à medida que ele pregava e anunciava o pecado do povo e a necessidade do arrependimento e batizava aqueles que então se arrependiam, para que ele não fosse confundido com Jesus Cristo, então ele, depois de descrever aqui aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele vai dizer no versículos 11 e 12, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que o Senhor da palavra, o nosso amado Deus, nos abençoe na interpretação, na recepção e na edificação da sua palavra. Que você cultue a Deus com toda a reverência aí onde você está, via YouTube ou Facebook, e que nós aqui também possamos cultuar o Senhor com todo aquilo que Ele é digno. Muito bem, amados irmãos, a minha pergunta temática, então, é justamente esta. Quem é Jesus para você? E eu pergunto também para você que está nos assistindo, quem é Jesus para você? No decorrer da história, após a queda, as pessoas começaram, então, a criar os seus próprios ídolos e denominavam como deuses. E o homem chegou numa baixeza espiritual tal, que ele mesmo cortava uma árvore, ele mesmo fazia uma imagem, e daquela mesma árvore eles usavam como lenha, mas a outra parte usavam como uma imagem, e se curvavam em adoração àquela imagem. Isso foi gradativamente acontecendo, e multiplicadamente essa idolatria tomou conta do coração do homem, a maldade tomou conta do coração do homem, e Deus criou então uma nação para ser sua, chamada de Israel, e Deus conduziu soberanamente essa nação, e Deus a levou então até o cumprimento da sua promessa, porque Deus é fiel, gracioso e misericordioso, e Deus é fiel. E quando Ele conduziu este povo, manifestou através deste povo a sua glória no nascimento de Jesus Cristo. Jesus, então, quando veio, Ele revelou Deus plenamente. O autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é a revelação exata do ser de Deus.
Ele manifesta a glória de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você não precisa de receber visitas de anjos. Você não precisa de receber uma comunicação extra. Você basta conhecer o Senhor Jesus, basta você ir às Sagradas Escrituras e conhecer o Jesus que foi prometido e que foi anunciado e que foi revelado e que morreu na cruz e que se tornou a revelação plena de Deus em todas as Sagradas Escrituras. Mas acontece que Satanás, como sempre astuto, eu gosto de frisar, ele não é poderoso. Ele não é poderoso porque o dia dele já está determinado. E ele sabe que hoje ele está mais próximo da sua condenação eterna. E assim, então, ele fica mais furioso. À medida que o tempo passa, mais furioso ele fica. E uma das coisas que ele engendrou para destruir a igreja é adulterar a interpretação da igreja referente a Jesus. A interpretação de quem é Jesus. E mesmo os chamados evangélicos criaram agora um Jesus segundo a sua própria natureza, a sua vontade, um Jesus doador, um Jesus abençoador, um Jesus que socorre quando precisa, mas um Jesus que não tem autoridade para mandar na sua vontade. A insensibilidade de quem é Jesus tomou conta hoje da chamada igreja evangélica. E, infelizmente, muitos hoje vivem adorando a Jesus, mas um Jesus adulterado. Um Jesus que só tem o poder para lhe dar. Um Jesus que tem poder para lhe dar a salvação, para lhe dar bênçãos, para estar lhe dando proteção. Mas quando esse Jesus interfere na sua vontade, aí não, esse Jesus não serve. Eu tenho o meu Jesus, o Jesus do amor, aquele que ama tudo e que não quer de forma alguma a minha infelicidade. João Batista apresenta aqui o Jesus das Escrituras. E este é o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus não é o meu Jesus, não é o seu Jesus, não é o nosso Jesus. O verdadeiro Jesus é o que está apresentado nas Escrituras. Como pastor, eu carrego uma autoridade, mas a minha autoridade não está em mim como pastor, mas está na palavra que eu prego. Se aquilo que eu estou falando não estiver aqui nas Sagradas Escrituras, eu não tenho autoridade. Então a autoridade não tem a ver com o pastor, mas tem a ver com a palavra do Senhor. Se aquilo que eu anuncio, que eu proclamo, está embasada nas Sagradas Escrituras, sim, há autoridade. Se não está, então não há autoridade. João Batista foi um homem que nasceu de um momento extraordinário. Seu pai e sua mãe já velhos, seu pai sumo sacerdote. Naquele ano ele foi escolhido para entrar no Santo dos Santos. E quando ele entra ali, ele recebe a visita do anjo, que o anjo diz: olha, a sua mulher engravidará e você terá um filho, e o nome dele será João. Ele duvida e por isso ele fica mudo. E ele sai, depois de muito tempo dali, todos estavam preocupados com ele. E ele sai então, e a sua esposa recebe esta mensagem, e ela então concebe, e quando nasce o neném, as pessoas perguntam o nome de que seria dado, e eles falam que seria João, mas eles perguntam como João, se não há parente na família, porque era hábito colocar o nome e nomes aí de parentes. E então ele fala que era porque o anjo tinha falado que seria João. Daí 6 meses, Maria engravida. E o contato de Maria, está lá em Lucas, com Isabel, mãe de João Batista, quando ela chega, ela está grávida, a manifestação de João Batista no ventre de Isabel, ela foi sentida por Isabel, justamente porque João Batista estava diante daquele que é o Salvador do mundo, que é o Senhor do mundo, que é Jesus Cristo.
E diante disto agora, João Batista recebe a missão de proclamar. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre a questão de Isaías capítulo 40, falando voz do que clama no deserto. E este versículo é citado aqui no capítulo 3, do versículo 3, que antecede o texto que nós lemos. Porque diz, porque este é referido, chamando então João Batista, este João Batista, é referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista é chamado como o último profeta antes de Cristo. E dentro desta missão, ele está não como os demais que falaram anos e anos antes de Jesus, mas agora ele fala e proclama: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 3 de João, no versículo 30, diante de que alguns discípulos chegaram para ele e disseram: João, o Jesus está batizando mais pessoas. E ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista tem a missão de anunciar e de proclamar o Salvador, o Senhor, não o Salvador dele simplesmente como criado por ele, mas por aquilo que havia nas Sagradas Escrituras desde o livro de Gênesis. João Batista agora apresenta não um Jesus seu primo, não um Jesus que ele colocou como um modelo, mas como o Jesus real e verdadeiro. Aquele Jesus que você e eu precisamos nos quedar, precisamos adorar, precisamos servir, precisamos ter intimidade. Não aquele Jesus que tem que submeter aquilo que eu penso que deve ser, mas aquele Jesus que é real e verdadeiro. Diante desta introdução, eu quero tratar então sobre qual Jesus João Batista apresenta aqui. Em primeiro lugar, ele vai apresentar como o Jesus sobremodo digno, ou seja, imensuravelmente superior na sua dignidade. Ele vai dizer que eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. O que ele está dizendo é que servir a Jesus, porque é o trabalho do escravo carregar as sandálias do seu senhor. O que ele estava dizendo é que nem carregar as sandálias do seu senhor ele era digno. O que ele está dizendo é que a sua função e a sua posição de escravo, de servo, ainda era um posto estimado diante do Senhor que ele servia. Ele está dizendo aqui que esse Jesus, ele é incomparavelmente superior. Ele está dizendo aqui que esse Jesus, ele detém toda a dignidade. E quando nós pensamos em dignidade, nós pensamos naquele que merece aquilo a que lhe é atribuído. João coloca Jesus na sua posição, por isso eu já citei o capítulo 3 e versículo 30 do Evangelho de João, quando ele diz: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Esse é o Jesus que é anunciado, cuja dignidade está imensuravelmente acima de tudo aquilo que nós temos, somos e podemos pensar. Daí então, meu amado irmão, minha amada irmã, daí então você que está agora me assistindo, esse Jesus que é digno imensuravelmente, ele então detém a autoridade do seu senhorio, ele é então aquele que tem o senhorio da nossa vida, e não é o que eu acho que deve acontecer, nem comigo, nem com ninguém, é o que o Senhor determina que é certo, que é correto. A grande questão é quem é Jesus para você, porque para João Batista, Jesus é maior do que um senhor normal, porque um senhor normal, ele dá a dignidade do escravo, do servo carregar as sandálias, mas João Batista diz que Jesus é tão superior que ele não é digno nem de carregar-lhe as suas sandálias. É mais ou menos o seguinte: eu não sou digno nem de participar do quadro dos seus escravos. Tal é a grandeza desse Jesus. Às vezes nós temos tratado Jesus como um homem qualquer, como um grande profeta. Tem muitas pessoas seguindo um Jesus profeta, não um Jesus Deus, não um Jesus Senhor.
Tem muitas pessoas evangélicas também tratando Jesus como igual, e se acha até na habilidade, na possibilidade de tratá-lo como igual, com maior desrespeito do seu senhorio, apesar, ainda que ele seja tão íntimo como o irmão, mas ele precisa ser tratado como Senhor, digno de adoração, digno de louvor, digno de toda a expressão de culto. Qual a razão? A razão é que esse Jesus era superior, porque João apenas apresentava o simbólico. Olha só o que ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é poderoso, ele é totalmente digno. E por que então que ele é tão superior? Porque enquanto João apenas carregava o visível, o simbólico, o imperfeito, que é a água, para representar então a salvação, a pureza, a libertação do arrependido, ele vai dizer que esse Jesus, ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria, com todo respeito, discordar de alguns irmãos nossos, sérios, homens sérios, porque neste versículo eu posso afirmar que o que Jesus carrega como poder não é o poder de satisfazer as nossas próprias vontades. Quer ver uma coisa? Quantas vezes nós nos dirigimos a alguém e alguém nos acusa de algo que estamos fazendo contrário à vontade de Jesus, e quando essa pessoa diz, mas você não é servo de Jesus, mas, quando eu uso mas, pode saber que vem uma justificativa que não tem justificação. Eu estou dizendo que, na verdade, esse Jesus é meu Jesus, mas enquanto ele não entra na minha vontade. Há muitos anos, quanto mais velho você fica, mais você pode dizer isso, né? Há muitos anos. Há muitos anos, eu ouvi um artista, quando ficou, era famoso se converter, tornar-se evangélico. E muitos artistas começaram a aderir também ao grupo de evangélicos. E então, uma jovem senhora disse ter se convertido e foi para uma igreja. Mas aquela jovem senhora também tinha um programa, e o programa que ia acontecer seria pousar nua para uma revista. E aí então o repórter chegou para ela e disse, fulana, como fica você, evangélica, pousar nua para uma revista? E a resposta dela foi uma resposta aparentemente assustadora, mas é muitas vezes a nossa resposta diante daquilo que nós queremos fazer. Ela disse, o meu pastor me ensinou que o meu Jesus quer o meu coração, ele não quer, a minha vontade tem que prevalecer. E ela ainda afirmou ainda, se for para ele moldar as minhas vontades, então não quero esse Jesus, este não é o Jesus que eu quero. Não se assuste, porque muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes nós também agimos assim. E nós nos escapamos das acusações, dizendo que esse Jesus que nós servimos é um Jesus que não quer a minha infelicidade. É um Jesus que é mais ou menos. Então eu vou agir segundo aquilo que está no meu coração, obedecendo a Jesus enquanto isso fizer bem ao meu coração. Mas a partir do momento que esse Jesus interferir numa coisa que é valorosa para a minha pessoa, então eu vou fazer o que eu acho que deve fazer. Primeira coisa que esse Jesus tem autoridade para fazer é batizar com o Espírito Santo. E batizar com o Espírito Santo, para mim, não está somente na descida do Espírito Santo, como Pentecostes, também. Mas aqui, dentro de um contexto maior, está informando que é justamente a
conversão. Jesus é suficiente e é o único que pode colocar o Espírito dele no coração que ainda está em trevas, endurecido, um coração de pedras, e destruí-lo e refazê-lo e torná-lo uma nova criação, uma nova pessoa, um novo nascido. Esse Jesus é o Jesus que nós precisamos crer, que não precisamos fazer coisinhas para chamar a atenção de ninguém para vir até Jesus. Basta pregar que Jesus é Senhor, que o seu sacrifício na cruz foi perfeito, que Ele é Deus, Ele se incumbirá de converter os corações. Nós somos pregadores e Ele é o batizador, é Ele que entra, é Ele que na pessoa do Espírito Santo adentra o coração, e não entra no coração pedindo permissão, Ele entra porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Já percebeu que nós perdemos muito aquela questão de pregar? Não, todo mundo já conhece que Jesus é Salvador. Não precisa pregar mais não. Mas é esta mensagem que nós temos que pregar. Não existe outra mensagem. Outra mensagem seria adulterar a palavra de Deus. Fazer coisas para atrair, para mexer, é adulterar a pregação da palavra de Deus. Como pastor, eu já presenciei pessoas que viram, que acharam bonito, mas que não conseguiram se converter, porque eles queriam converter a si mesmos. Se o Espírito Santo não entrar no coração, não há salvação. Pode viver na igreja a vida inteira. Pode ser filho de crente, pode ser cantar desde a sua infância aqui na frente, pode fazer solo, pode tocar todos os instrumentos, pode ser uma autoridade da igreja, pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um visitador, pode ser um frequentador de igreja, pode ser aquele que não vê televisão, pode ser aquele que não faz coisas, mas se ele não for nascido do Espírito Santo, esta pessoa está condenada, porque só pode ser salvo quem recebe o batismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra no coração e lhe prova, e lhe mostra, e lhe convence da sua fragilidade, da sua pecaminosidade, e abre os seus olhos para contemplar o Senhor Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso, sim, Ele é o digno, sim, porque Ele é capaz de batizar com o Espírito Santo. E eu não estou falando de manifestações do Espírito Santo, pois discordo dos nossos amados irmãos que creem no batismo do Espírito Santo posterior à conversão. Eu creio que o que chamam de batismo pós-conversão seria um reavivamento, uma intimidade com o Espírito Santo, porque a palavra diz que batismo com o Espírito Santo é o momento que o Espírito Santo passa a habitar o coração de uma pessoa. Eu estou dizendo mexer na estrutura, eu estou dizendo de convencer, eu estou dizendo de julgar o homem no chão, do homem olhar e dizer: eu não sou nada, eu preciso de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de fazer isto. É o único capaz de fazer isto. Nós temos grandes pregadores que é gostoso ouvi-los. Homens sérios, homens de Deus, homens que estudam muito, homens que sabem muito, mas são homens piedosos. Nós temos também aqueles homens que não estudaram porque não puderam, mas que também são homens piedosos. Nenhum nem outro tem poder para salvar. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja histórica. Apesar das suas falhas, é uma igreja séria. É uma igreja que prima pelas Sagradas Escrituras. Mas ela não pode salvar, ela não pode fazer nada por você. Nós temos irmãos nossos inseridos em locais difíceis, aterrorizadores, locais que dá medo só de passar perto. Eles estão lá pregando o Evangelho do Senhor, mas esses missionários, ainda que sejam íntimos de Deus, eles não podem salvar ninguém, eles não podem batizar ninguém com o Espírito Santo. Só Jesus, nem João Batista, só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode dar a salvação. Por isso, então, ele respondendo a Nicodemos, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus é o Jesus das Escrituras.
Não é um Jesus que anda no meu mandado, mas é um Jesus que manda em mim, porque a sua vontade é perfeita, agradável e boa. Porque a sua vontade molda a minha vontade carnal. Porque a sua vontade para a minha vontade carnal. Mas esse Jesus que é capaz e o único, como disse Pedro no Pentecostes, pregando às autoridades, e ele diz então em Atos 4,12, dizendo que não há nome debaixo da terra que pode dar a salvação, somente o nome de Jesus. Esse Jesus que pode então salvar um coração, é o que tem a autoridade também para ministrar juízo sobre aqueles que não creem nele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Homens sérios, muitas vezes têm interpretado o fogo como um avivamento, a purificação. Mas dentro de um contexto aqui, não há outra interpretação a não ser o juízo, a salvação para aqueles que creem e a condenação para aqueles que não creem. Porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas pessoas estão brincando com Jesus e criaram o seu próprio Jesus, segundo a sua própria vontade, para viver a sua própria vida. No entanto, João Batista nos apresenta o Jesus das Escrituras, que é imensuravelmente superior em dignidade e poder. E o seu poder está na autoridade que ele tem para salvar, mas também na autoridade que ele tem para condenar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo vai referir-se a Jesus como aquele que não conheceu pecado. O Senhor Jesus foi aquele que uma das últimas palavras da cruz foi: está consumado. Ou seja, tudo está cumprido cabalmente, literalmente, segundo a aliança, segundo a ordenança para o sacrifício da redenção. Você que está me assistindo aí, se você é salvo, é porque esse sacrifício foi perfeito. Mas esse sacrifício perfeito, ele carrega consigo também a autoridade da condenação. Porque fora de Jesus não há salvação. Ele vos batizará com fogo. Ele tem a autoridade, sim, de se assentar e se assentará no último dia, no trono branco, no grande e sublime trono branco, cheio de glória e majestade, de cuja presença toda a terra não poderá correr. E ele julgará um por um, segundo as obras de cada um. E ele tem autoridade porque ele é Deus e ele é onisciente. E ele tem autoridade porque ele não pecou. Ele tem autoridade porque ele é Deus. Ele tem autoridade para julgar e ministrará, sim, querendo você ou não, ministrará, sim, o juízo no último dia. Ah, meu amado, eu não sei vocês aqui, que estão no templo, ou você que está me assistindo através da internet. Eu não sei como cada um aqui pensa, mas esse dia consumado será um dia de grande alegria para alguns e de horror tremendo para outros. Para aqueles que creem, que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, será um grande dia. E eu vou dizer mais: o maior e melhor planejamento que esteja acontecendo e sendo realizado na sua vida. Se ele conta para daqui uma semana, e Jesus Cristo voltar hoje, digo para você, a consumação para aqueles que estão em Jesus, a presença, a glorificação, a ressurreição, estar para sempre com o Senhor é incomparavelmente superior a tudo isto que a glória deste mundo pode oferecer. Lembre-se, ele virá e batizará com fogo. João 3:17.
Em João 3,17, o próprio Jesus, relatando e recorrendo-se, conversando com Nicodemos, ele vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o versículo 18. Quem nele crê, não entra em condenação. João 3,18. Quem nele crê, não entra em condenação. Preste atenção. Quem nele crê não é julgado, mas, preste atenção nisso, o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A grande questão é que se eu sigo a minha vida ao lado de Jesus, significa que eu estou condenado. Eu tenho que seguir a minha vida em Jesus. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como eu comprovo que o fogo aqui é juízo? Versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quando ele fala de pá, é o instrumento que era usado para você separar o trigo da palha. E então, usando a brisa, usando o vento, eles pegavam uma pá com trigo e palha, jogavam para cima, e o vento então soprava a palha e o trigo caía limpo. O que ele está dizendo aqui, que esse batismo, que o sacrifício de Cristo, que o Todo-Poderoso, o digno, é aquele então que ministrará a separação na consumação. Por isso, batizará com o Espírito Santo para salvar os eleitos e batizará com fogo para condenar aqueles que não creram nele. Por que está falando de juízo? Porque olha só o que ele diz no final: mas queimará a palha em fogo inextinguível. Não é simplesmente queimar uma palha de trigo, mas está se referindo ao fogo eterno. Ele está se referindo aqui à condenação eterna. Aquilo que o profeta Daniel, no seu último capítulo, no versículo 2, ele vai dizer: muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2. Vou repetir. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Para a vida eterna são todos aqueles que foram batizados por Jesus com o Espírito Santo, e para o horror eterno são aqueles que foram batizados com fogo, por não crerem em Jesus. Ele tem autoridade para separar, e ele separará. É por isso que ele contou a parábola do joio e do trigo. Ele disse: deixe crescer, é muito parecido. Na hora da colheita, a gente sabe quem é quem, e eu separo então o joio do trigo. O trigo eu guardo e o joio eu queimo no fogo inextinguível. Foi isso que ele disse também na parábola. E a minha pergunta para você que está aqui comigo nesse tempo: você é trigo ou você é palha? Talvez o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração hoje para que você seja trigo. Talvez você é trigo, mas está deixando ainda muita palha tomar conta da sua vida. Talvez o seu relacionamento é muito mais entre as palhas do que entre o trigo. Eu quero chamá-lo nesta noite a um retorno a ser realmente um trigo purificado pelo Espírito Santo de Jesus. E você que está em casa, e você que está me assistindo agora, você é trigo ou você é palha? Se você é trigo, você será recolhido no celeiro, ou seja, será conduzido à nova terra e o novo céu, na presença do amado Rei Supremo, do Senhor Eterno Jesus Cristo, do Todo-Poderoso, aquele que detém toda a autoridade e dignidade. Mas se você é palha, você será queimado num fogo inextinguível. Eu não estou aqui para meter medo em ninguém, eu estou aqui para avisar. Nós estamos avisando a todos que estão aqui no templo, e você que está me assistindo agora, nós estamos avisando que haverá um juízo final, e hoje ainda é a oportunidade de receber esse batismo, receber essa conversão, receber a salvação do Senhor Jesus.
mas eu não sei amanhã. Damares e eu descíamos e conversávamos e falávamos, nós não sabemos nada do futuro, referente ao que acontecerá com a nossa vida. Eu não sei o que acontecerá amanhã. A gente programa, mas a gente não sabe. Há pouco tempo, uma jovem senhora, amiga de Damares, que eu conheci pouco, ela foi na zona rural, foi deitar às 9h da noite, dormir com o seu esposo. A hora que deitaram na cama lá, ele teve um infarto, começou a passar mal e morreu. Possivelmente eles haviam planejado no outro dia levantar para fazer alguma coisa. Planejamento faz parte da nossa vida. Só que ele não sabia que ele seria recolhido ainda aquele dia. Você também não sabe, eu também não sei. Nem você sabe. Nem você sabe. Você é trigo ou você é palha? Vocês são trigos ou palhas? Que Jesus vocês têm criado para vocês? Qual Jesus faz parte da vida de vocês? Um Jesus que se adere à cultura, à minha vontade e à minha natureza pecaminosa? Ou ao Jesus verdadeiro, real, o Filho de Deus, o Deus Filho, aquele que tem toda a autoridade, dignidade, poder, aquele que batiza com a salvação e que tem autoridade também para ministrar o juízo, aquele que saberá e separará no último dia os eleitos de Deus e os não eleitos de Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Você me ouvirá pregar a mesma mensagem o resto da minha vida, sempre. Jesus, Jesus e Jesus. E espero que ela seja sempre uma mensagem nova para o seu e para o meu coração. Espero também que seja uma mensagem nova para o seu coração. E que o Espírito Santo tenha aplicado no seu coração neste momento. Se você ainda não é, receber a salvação. Se você já é, quem sabe, uma purificação, uma limpeza, talvez você esteja atravessando um momento em que as suas amizades não passam de palhas. Talvez o nosso convívio sempre é com pessoas que não têm nenhuma intimidade com Deus. Eu não estou falando que você não possa ter amizade com essas pessoas, mas o seu melhor amigo tem que ser amigo de Jesus. De outra sorte, ele não é seu amigo e nunca será. Qual Jesus você adora? O Jesus das Escrituras, o Filho de Deus, o Deus Filho, o Salvador, mas também Senhor, o que tem autoridade para salvar e condenar, que é infinitamente digno, glorioso, majestoso, que é infinitamente poderoso. Ou você serve a um Jesus mais ou menos criado pela sua própria mente, pela sua própria vontade. Busque conhecer Jesus. Estude a palavra de Deus. Comece nos evangelhos. Comece em Mateus. Depois leia Marcos, Lucas, João. Estude também os demais livros das Escrituras Sagradas. E você então conhecerá Jesus. E à medida que você conhece a Jesus, você conhece a Deus o Pai. Porque Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai que me enviou. E quem conhece o Pai e o Filho, conhece também o Espírito que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Porque só podemos conhecer a Jesus e a Deus o Pai se o Espírito Santo entrar no nosso coração e nos revelar. Seja dirigido pelas Sagradas Escrituras. Não seja dirigido por pregações que não estejam fundamentadas aqui. Se alguém dizer para você que hoje a tal atitude é normal, busque na palavra.
Se não for normal, não se adeque a ela. Não se deixe moldar pelo mundanismo, mas tenha a forma de Jesus Cristo, o Jesus de João Batista, o Jesus das Escrituras Sagradas, o Jesus Deus, o Jesus homem, o nosso Salvador, sim, mas também o nosso Senhor, com toda a autoridade. Coloquemos-nos em pé. Eu quero dirigir-me a você agora que está em casa. Curve-se diante de Jesus. À medida que você conhece a Jesus, você se torna íntimo de Deus. E a alegria toma conta do seu coração. Cuide da sua vida e da sua santificação. Eu estarei também orando por você neste momento e por todos nós. Amantíssimo Deus, bendito seja o Senhor para todo sempre. Engrandecido sejas, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A honra, a glória, a majestade sejam do Senhor para todo sempre. Que a igreja se curve diante do senhorio, da autoridade e da dignidade poderosa de Jesus Cristo, Deus Filho, e se alegre nesta comunhão maravilhosa. Bendito seja o Senhor. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nós não somos dignos, ó Deus, referente a Jesus, nem mesmo de desatar-lhe e carregar-lhe as suas sandálias. Nós não somos dignos nem de lavar os seus pés. Nós não somos dignos, ó Pai, nem de tocar nos pés de Jesus por nós mesmos. Mas por esse Senhor Jesus Cristo, Ele nos tornou habilitados para nos aproximarmos de Ti, ó Pai, chamá-lo de Deus Pai, de Paizinho, de abrir o nosso coração, de chorar nos Teus braços, de contar até mesmo com toda a liberdade, temor e tremor, contar quando nós erramos contra o Senhor, sem receber, ó Pai, retaliações. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, porque fomos batizados com o Espírito Santo para a conversão. Fomos salvos do batismo com fogo para a perdição. Porque colocaste a fé em nosso coração e agora cremos em Jesus. E crendo em Jesus, então livres do perecimento, da condenação eterna e guardados para sempre, para um dia estar com o Senhor na glória. Bendito seja o Senhor. Apesar de mim, que o Teu Santo Espírito fale a todos os corações que nos ouvem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce, sublime e maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco reunidos aqui agora, seja no templo ou seja através da internet. Sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.
Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o pós-lúdio.